Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Está começando o episódio número 3 do podcast da CUC, o podcast da HR Tech que mais entende de cultura de aprendizagem. E estamos começando muito bem. Hoje tem episódio muito recheado de conteúdo. Hoje nós estamos trazendo Eliezer Ribeiro, do Provider IT, também Diego Souto, do Sebrae Osasco, São Paulo, e o professor Silas Serpa, do Open Mind Brasil. E nós vamos ter muito bate-papo gostoso no que já está sendo considerado o happy hour de ideias, o happy hour da inovação, da provocação e, por que não dizer, né, do espírito de mudança daquilo que precisa ser dito, aplicado para que as empresas possam alcançar excelência. Eu vou passar o vídeo aqui da CUC para que vocês conheçam um pouco mais do trabalho dessa HR Tech e já voltamos já com Stefar Stefanelli abrindo esse episódio 3. CUC, a plataforma HR Tech que tem onboard inteligente, certificado e sem custos de operação. Olá, Stefar Stefanelli, quase que não vai o vídeo, hein? Quase que não vai o vídeo. Lembrando que você também acompanha a transmissão desse podcast da CUC através dos canais da Nautilus Comunicação e também dos nossos convidados, tá? Você que está acompanhando aí pelo perfil do professor Silas Serpa, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e também dos nossos convidados Diego Souto e Eliezer Ribeiro. Tudo bem, Stefar? Como é que você está? Está feliz pelo episódio número 3? E aí? Basta, estou feliz porque nós estamos sendo absolutamente considerados o happy hour das ideias, da conexão, do conhecimento, numa sexta-feira. Isso é realmente ímpar, né, para um canal que acabou de estrear. Então, isso nos faz seguir adiante, né, e trazendo pessoas tão interessantes como os nossos 3 convidados profissionais absolutamente incríveis do mercado de trabalho, né? Hoje, olha, o negócio tá cheio de conteúdo aqui. O pessoal tá falando que é um MBA de sexta-feira agora. Já não precisa nem pagar mais as outros MBAs aí online. É só acompanhar aqui o podcast da CUC. E nós estamos nessa fase agora de estruturação de todos os projetos, né, voltados para a expansão do conceito de cultura de aprendizagem e tudo aquilo que envolve. O que nós vamos esperar, que podem esperar nossos convidados aí, tem muito a apresentar, mas a nossa plateia, o nosso público, pode esperar o que no bate-papo hoje? São 3 feras e muito conceito a ser explorado. Olha, a gente tem um tema aí, né, que não podia fugir da inovação, que é inteligência de negócios, e isso orientado, né, nas empresas da inovação. Então, a gente vai trazer aí 3 profissionais que eu admiro muito, que estão aí, naturalmente, tendo diferenciais no mercado corporativo, seja como executivo, seja como acadêmico, seja como... Eu acho que, na verdade, são provocadores, né? Cada um dentro da sua posição. Nós temos aí um novo mundo absolutamente inspirador em uma resolução nova que é: olha, joga fora tudo que eu aprendi agora e começa a aprender daqui para frente, né? E quem conseguir construir, em termos empresarial, né, em termos de companhias, essa expressão de movimento, né, vamos reaprender, sai na vanguarda, sabe? Então, eu quero deixar para você trazer os 3 convidados, né, e cada um dentro de um contexto que, com certeza,
vai exponenciar a nossa audiência ao entendimento, né, de que a sustentabilidade empresarial, um novo negócio, ele não pode fugir da tecnologia mais. A sustentabilidade empresarial não pode deixar de colocar o people na tecnologia, né? Então, acho que essas duas verticais, tecnologia e people, é a vanguarda das companhias. E quanto mais se conseguir uma conexão, um match inovativo dentro desses dois grandes contextos de inteligência artificial e a humana, eu acho que as empresas vão sair na frente, Paz. Com certeza. E pensando no futuro, né, as novas gerações, a gente tem que pavimentar esse caminho, né? E o cimento e o concreto não é mais o mesmo, o asfalto não é mais o mesmo, muda muito de agora em diante. E como você falou, né? Quem sai na frente sai ganhando. Vamos, então, começar com o conteúdo que temos hoje? Agora vamos com esses queridos. Tá ok, então, a gente volta a se falar. Deixa eu soltar aqui uma vinheta de transição, tá bom? Obrigado, Stefan, até mais, viu? Cook, a plataforma HR Tech que tem onboard inteligente, certificado e sem custos de operação. Vamos para a apresentação dos nossos convidados de hoje. Nós temos o time dessa maneira, trazendo especialista em inovação e transformação digital, 12 anos de experiência em consultoria de negócios, desenvolvimento de startups e projetos de Open Innovation. Ele é administrador com pós-graduação em transformação digital e Business Intelligence, consultor de inovação do Sebrae, Osasco, São Paulo. É o nosso convidado Diego Souto. Bem, no time de hoje, Eliezer Ribeiro, não esqueça do acento, cientista de dados com mais de 20 anos de experiência na área, mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, autor do livro A Era da Inteligência Artificial e a Nova Economia. Tem o podcast Horizonte Digital com Ivan Mendes, Head de Inteligência Artificial na Provider IT. O terceiro convidado, o professor Silas Serpa, pesquisador organizacional, também é um provocador estratégico, 25 anos de experiência em transformação digital, inovação, cultura organizacional e também inteligência artificial. Autor dos livros, tem mais livros, são apenas alguns que nós vamos apresentar aqui, A Farsa Desmascarada e também o Guia para Líderes Inovadores aplicando a IA. Professor do ano no Conquer 2024 e também docente em algumas matérias no ESPM FGV, membro do Open Mind Brasil e Anjos do Brasil, a sua empresa Inova em Pro. Vamos trazer essa time maravilhoso de feras, trazer esse pessoal que está aqui com a gente. Muito boa noite a todos vocês, obrigado Eliezer Ribeiro, obrigado Diego Souto, professor Silas Serpa, boa noite, obrigado por participar aqui desse episódio 3 da Cook. Vocês são, assim, muito bem referenciados, né? Não precisamos desfilar tantas apresentações, mas por si só basta para que a gente possa trazer peso aqui ao nosso evento. Eliezer, boa noite, tudo bem? Tudo muito bem, Carlos, obrigado aí pela apresentação, obrigado pela introdução do programa. Estou muito animado para o bate-papo de hoje e sabendo que eu estou aqui conversando com feras, né? Diego e o professor Silas. Cara, eu estou muito animado para isso aqui hoje, hein? Vai ser bom, viu? Como diz o mineiro, vai ser bom demais, sua, né? Vai ser bom demais da conta, tá? Bom demais da conta. Tem certeza disso. Tem certeza. Diego Souto, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos aí que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui. Obrigado aí pelo convite. Você, Stefers. É um prazer estar dividindo aqui também, né, esse tempo para a gente trocar uma ideia. O professor Silas, Eliezer também. Acho que a gente tem muito para trocar, para contribuir aqui também. Vai ser um prazer a gente fazer esse bate-papo. Obrigado aí pela oportunidade. Show de bola. Professor Silas Serpa, tudo bem? Seja bem-vindo, obrigado aí pela sua presença. Fique à vontade. Obrigado. Tá aqui convidado aí pela Steffers, tá aí com o Eliezer, Diego, né? Isso daí é muito legal porque provavelmente a gente vai dar, o mínimo aqui vai ser dar boa risada. E quando a gente junta gente para falar e contar a causa, né, que a gente costuma dizer, no mínimo sai risada, né? Então,
eu quero aqui trazer depois, quando a gente começar a falar algumas coisas, que geralmente as empresas elas costumam não olhar, né? Então, a gente falando de inteligência de negócio hoje, a gente vai conseguir embarcar um monte de coisa aí bem interessante. E já temos plateia. O comendador José Luiz Souza é o nosso comendador, o nexialista. Ele todos os dias de manhã está comigo aqui na NTLS News, que é a nossa edição da manhã, aqui na plataforma da Nautilus. E ele também que desenvolve trabalhos de mentoria e de trabalho mais voltado para o networking, né? Ele tem uma experiência grande. Já é da geração, vamos assim dizer, sanduíche, né? Que a gente... como eu, né, geração X, tem os baby boomers também, mas a gente é meio geração sanduíche, né? A gente vai falar também sobre isso. Bom, vamos lá. Vamos iniciar o nosso bate-papo tendo em vista que o nosso tema vai girar muito em torno das inovações, mas principalmente inteligência de negócios nas empresas. E quando a gente fala em inteligência, a gente está falando de todos os hall, né, o hall completo de conhecimento que a gente tem daquilo que é aplicado na gestão, que tem a ver com inteligências, sejam emocionais, sejam inteligências técnicas, sejam ferramentas e tudo mais. Então, a gente está dividindo aqui a mesa do bate-papo nosso. O professor Silas Serpa vai para um lado, Diego traz um pouquinho do que ele tem de inovação no Sebrae para pequenas e médias empresas, e o Eliezer vão tentar colorir a inteligência artificial nessa redação aqui que a gente vai construir juntos. Vou começar falando sobre a questão do tema da inteligência de negócios. Professor Silas, o pessoal confunde muito essa questão de aplicação de inteligência com inovação. Como que o professor, já na sua experiência acadêmica, de consultoria, o professor foi executivo dentro de grandes empresas, fazendo aplicação de inovação, né? Contou alguns causos aqui que seriam interessantes serem colocados, mas como é que o professor enxerga que o mercado entende inteligência de negócios? Vamos lá. Existe uma máxima que eu gosto de falar, a gente precisa aí ter algumas tríades, né? Quando a gente... Tríade não é só 3 partes, a gente precisa ter aí alguns cenários aí. Quando a gente fala de inteligência de negócio, o conceito mesmo é a junção dos dados, decisão, inovação, tecnologia e governança, para que a gente cuide de uma empresa de forma mais coerente, né? Então, olhando esse paradigma, eu vejo de uma forma muito interessante. E é a partir daí que a gente começa, né? Primeiro, hoje a gente está falando de dados sem cultura. A empresa coleta qualquer coisa para gerar qualquer coisa. A gente fala trash in, trash out. Então, não, vamos fazer um big data, vamos fazer tudo para aprender, né? Até eu brinco, né? O Eliezer pode falar melhor do que eu, né? O pessoal fala, não, vamos juntar, vamos botar a IA dentro para acessar isso daqui e ela vai cuspir os resultados, não sei o quê. Cara, mas se aquilo lá não for tratado, vai para o saco. Pronto, a palavra não tem outra, né? E o cara toma uma decisão em cima de dado errado. E aí a culpa é de quem? Da IA? Então tá, manda prender a IA, né? Então é isso, né? Alguém prende. Alguém prende a IA, porque ela é que tomou a decisão errada, né? Não, eu não fiz nada, né? Então, essa é a primeira coisa. O que a gente vê muito nas empresas são dados sem cultura. Segundo, eu gosto muito de falar de decisão. Eu acho que o que diferencia líderes de excelentes líderes é o quanto que ele assume aquela decisão, né? O ato mais difícil de uma liderança é uma tomada de decisão. E o que eu acredito? Que hoje a gente vê muita decisão sem narrativa. O cara bota lá um PowerPoint e pronto, vamos fazer ali a narrativa em cima daquele PowerPoint. Então, isso fica bem complexo, né? Uma que eu gosto, e aí é provocação para o Diego, né? Eu gosto de uma coisa muito interessante, que eu geralmente falo o seguinte: a IA nas empresas não tem permissão. Olha, você pode inovar, mas desde que não mexa com nada, né? Então, esse é o negócio, né? Então, quando a gente fala de IA sem permissão, é um problema muito mais sério, porque a gente pune o erro,
né? É difícil falar, e aí quando a gente for falar até de processos intergeracionais, aqui a gente vai falar, pô, como é que você vai punir o erro? Né? Ninguém sai de casa falando assim, eu quero errar, hoje eu vou errar, vou quebrar com tudo, e não sei o que. Claro, talvez até tenha um ou outro, mas 99% da população não sai para meter o pé na jaca. Né? Então, isso é complexo. Né? Outra, tecnologia por tecnologia, né? A tecnologia que eu chamo de tecnologia sem ser ritual. Cara, o cara bota um sistema lá, fala, olha, vamos comprar esse sistema. Cara, mas ele integra com o quê? Minha função é só colocar o sistema. Integrar é problema do outro. Até aqui é minha responsabilidade. Dali para lá é sua. E aí, eu estou falando os parâmetros que eu uso para olhar a inteligência. E quando esses daí não tem, você nota que as organizações não é que não são inteligentes, elas estão sofrendo de problemas cognitivos. E esses problemas cognitivos estão ligados a isso, né? E o último ponto, que eu acho que é o mais gritante, que eu costumo ver, até por isso que eu me tornei conselheiro consultivo, é governança sem pertencimento. Né? O cara faz indicadores de performance, bota 300 indicadores. Cara, para que é? Não sei, é um indicador. Gente, e aí para todo o nosso público, gente, se você mede, é para tomar decisão. Não é para ter um número bonito lá, não, eu quero ter esse. É 60%. Não, bota isso daí na apresentação que vai ficar jóia. Né? Vai fazer o quê com esse número? Então, desculpa me alongar, é que geralmente eu sou muito chato falando. O que hoje eu vejo dentro de um processo de inteligência é a falência gradual desses itens, entendeu? E aí, meus amigos, fiquem à vontade. O José Luiz, o comendador, está dizendo, professor Silas, o termo BI foi criado há alguns anos, mas poderíamos dizer que o IA, as agentes IA, são uma evolução disso, considerando dados, informação e segurança cibernética? Porque é o que o professor está falando, né? O pessoal quer fazer inovação, aí estabelece o BI e ninguém sabe o que é o BI. Não, peraí. É importante, eu tenho que dar uma dividida no negócio. Vamos lá. A IA pode fazer um BI, mas um BI não é necessariamente uma IA. Depois me corrige, irmão, se eu estiver falando besteira. Você entendeu? O BI foi até para a gente falar, não é o ato do BI, a gente tem que voltar mais para o tempo e falar do data mining. E tinha o conceito de data warehouse, que aí depois foi evoluindo. Ou seja, desde o princípio, e aí eu estou da época que a gente falava de MER, que era o modelo de entidade relacional. Isso daí é para quem mexia com banco de dados Progress, DBase, aquelas... E aí, galera, já cai no outro nível. Desde aquela época, a gente tenta... Por que eu falo tentava? A gente tenta sempre organizar da melhor forma possível. Quando surgiu o conceito de orientação a dados, que nesse conceito não é novo, ele já tem aí uns 20 anos, que há 10 anos atrás, orientação a dados foi, eu sou orientado a dados, Aí criou-se o termo de BI, para mostrar o quê? Que a gente precisa ter uma inteligência olhando números. E esse é o grande ponto. Ele faz ali olhando números. A IA tem o outro ponto muito maior. Ele não analisa somente números, ele vê padrões que às vezes são diferenciados não só por números, é por comportamento de utilização. O Eliezer vai falar mais, porque eu não sei me meter com esse negócio, não. Sem problema. O pessoal já está aqui entrando, tá o João Casarri Neto. O João Casarri Neto é um baby boomer, grande amigo nosso, sempre participando dos eventos, sempre aqui conosco. Luiz Carlos também, boa noite a todos vocês, muito obrigado. E tem um fã aqui, ó. Boa noite, obrigado a todos. Preciso deixar um salve especial para dois brabos que eu conheço e acompanho mais de perto, o mestre Silas e o craque da IA, e o Eliezer, Luiz Coelho, mandando um abração, porque você também está acompanhando aí pelos perfis dos nossos convidados. Cristine da Silva Schroeder, perfeitas ponderações, ela que também é PhD, está aqui com a gente, e o José Luiz agradece aí. Eliezer, tem alguma coisa a acrescentar desse bate-papo com o professor Silas, de IA, BI, e também a questão de
o impacto, né, do IA dentro desse quesito inteligência de negócios? Cara, essa conversa é uma conversa bastante longa e tem muita coisa aí para a gente misturar, né? Foi legal o professor Silas começar, porque ele deu um panorama muito interessante sobre tudo isso. A gente tem que pensar que a gente está vivendo essa onda de inteligência artificial, é um hype mesmo, tá? Assim, e a gente vê isso confirmado por conta de dinheiro que está sendo colocado nisso, assim, muito recurso, muita atenção, muita energia está sendo colocado nisso. Então, assim, é o assunto do momento dos últimos 3 anos, tá? E vai continuar a ser durante muito tempo. Aí vocês vão pensar, Eliezer, é uma bolha ou não? Eu acredito que em algum momento, nos próximos 2 anos, essa bolha é possível que ela murche um pouquinho, mas assim como a internet deu aquele crash lá nos anos 2000, ela continuou importante ao longo de muito tempo e continua relevante hoje, mas frustrou algumas expectativas em algum dado momento. E aí, assim, eu quero só ponderar isso um pouco, porque a IA generativa tem tido muito investimento e a gente não está vendo os cases respondendo muito rápido ao que as pessoas esperam, tá? E aí entra toda a cultura de dados que o professor Silas falou e para uma outra série de questões. Mas o que nós temos visto hoje e que tem sido muito consolidado e que se abriu muitos olhos para isso é da IA tradicional, que é a IA preditiva, que é a IA para fazer uma função determinada. Então, assim, uma IA para fazer uma entrega mais rápida, uma IA para prever fraude, uma IA para prever demanda, uma IA para prever crédito. São coisas que estavam vindo no mercado ao longo de muito tempo e tal, né? Só que quando vem a IA generativa, pá, explode na cara de todo mundo essa coisa toda, né? E, bom, no Brasil, de uma maneira geral, o empresariado, ele é pouco afeito ao risco, né? Pouco amigo ao risco, né? E aí, eu acho que isso está um pouco na fala do professor, né? Eu até puxei aqui esse livro, né? A Startup Enxuta, ó. Esse meu livro, os amigos aí conhecem, é um clássico, né? Que fala dessa coisa do erro, né? E, assim, errar rápido para aprender rápido. E, bom, a gente tem na nossa cultura de investimento empresarial brasileira muita aversão ao risco. E é importante a gente correr risco nesse momento. A IA generativa, ela traz um novo movimento, porque, e aí eu quero destacar isso aqui, porque o dado não estruturado, ele ganha uma grande importância agora. E aí, só para nossa audiência que está aqui, que às vezes... Dado estruturado é quando a gente pensa linha e coluna, tá ali organizadinho, a base de dados, e aí aquilo vai acumulando, e aí a gente vai criando relações com aquelas bases de dados, criando data frames grandes e tal, e relações cada vez mais complexas. Isso é dado estruturado. Só que agora a gente tem no horizonte o dado não estruturado ganhando muito valor. Então, se a empresa tem, sei lá, 5.000 propostas comerciais que fez ao longo de muito tempo, isso agora tem um valor. 2 milhões de fotos de consultas que foi feita ao longo do tempo, está aquilo lá organizado. 5.000 horas de entrevista com candidatos, com não sei o que e tal, e aquilo ali está ali guardado. Hoje a gente consegue extrair valor disso muito melhor do que antes, por uma série de fatores que a gente pode discutir aqui. E aí, para deixar, só para responder o nosso amigo que fez aí a questão, o BI está muito ligado à cultura de dados e AI agente, né, os agentes de IA, a grande promessa é que esse ano seria o ano dos agentes de IA. Mas a gente está vendo que a gente está conseguindo resolver problemas pequenos com eles e eles estão tendo dificuldade de escalar. Então, quando você coloca um agente de IA para atender 300, 400, 5.000 pessoas, tá tendo problema. Aí alucina muitas vezes, e aí é diferente do BI, tá? É bem diferente do BI, mas está relacionado com a cultura de dados. Então, só para pincelar e aí passar a palavra para frente, porque eu não quero monopolizar tudo aqui, mas tentando... Sem problema.
responder tudo que está nesse bloco aí é isso, tá? E a gente pode aprofundar. Tá. Eliezer, depois eu vou te chamar para complementar um pouquinho o que você falou sobre essa questão da nova mercadoria dentro da inteligência artificial, porque no seu podcast, eu fiz a lição de casa, acompanhei um episódio, você fala que agora nós somos editados, né? A gente está vivendo uma realidade de conteúdos de edição. As pessoas agora transformam essas informações em algo que é negócio. Eu vou falar com o Diego aqui, depois você volta para falar sobre isso, ok? Tá, Diego, dentro do conceito que a gente está tratando de inteligência de negócios e essa abertura do professor Serpa, o Eliezer entrou um pouco mais na questão da inovação com startups. E isso é o teu negócio, né? Você lá no Sebrae Osasco lida muito bem com startups. Como é que você está visualizando essa progressão das startups? Porque tivemos um boom aí de startups, né? E agora existe aquela realidade de realizar mesmo o dinheiro investido, e vem o questionamento. Partimos para IA, vamos desenvolver IA, vamos ser uma startup de IA. Como é que você está entendendo essa absorção do termo inteligência de negócios dentro do segmento que você atua muito bem, que é a pequena, média empresa e startup? Legal, obrigado, Carlos. Os colegas trouxeram bem essa questão da inteligência artificial, né? Eu percebo aqui como trabalho na ponta com as startups diariamente. Eu vejo que é um caminho sem volta, né, a questão da inteligência artificial e essa bolha que o Eliezer trouxe, eu percebo aqui no dia a dia, sabe? Eu vejo que está cada vez mais aumentando e as startups também se profissionalizando na utilização de IA, né, dentro de processos, acelerar tarefas, entendimentos, um primeiro atendimento, uma tarefa que era feita muito manual, demorava muito tempo, análise de imagens, por exemplo, processamento de imagens dentro de inteligência artificial. Então, eu vejo que eu acho que assim, ainda tem uma crescente, e eu não sei se o termo certo seria uma profissionalização, mas eu vejo que vai crescer ainda mais e vai amadurecer ainda mais esse mercado de IA dentro das startups, principalmente falando, né, de early stage, onde a gente atende bastante dentro do Sebrae, que é uma startup que está numa fase inicial, que está começando com pouco recurso, que ela está tirando dinheiro do bolso para colocar ali para rodar uma POC, para rodar um MVP. Então, eu acho que ainda existe um campo muito grande onde essas startups ainda vão utilizar bastante de inteligência artificial no processo e melhorar cada vez mais a solução que elas têm ofertado para o mercado, né? Agregando mais valor. Mas é uma simbiose de coisas aí, porque a gente falou de cultura, né? A gente está falando de análise de dados, e aí, principalmente dentro da esfera da inovação, né? Não tem como falar de inovação sem falar de cultura, sem falar de pessoas, tá? A gente cria tecnologia, ferramentas, mas para resolver problemas reais do mercado ou do dia a dia das pessoas. E o que a gente traz aqui dentro de organizações, no dia a dia, é muito ambíguo, né? Assim, a gente trabalha com gerações diferentes, a gente trabalha com vivências de tecnologias diferentes e precisamos, com certeza, aí, ainda trazendo para a pequena e a média empresa onde o Sebrae atua bastante, eu coloco um dificultador um pouco ainda maior, né? Porque a pequena empresa ela está se aculturando. Eu acho que a pandemia acelerou muito o processo de transformação digital das pequenas empresas. Do dia para a noite, todo mundo teve que acelerar esse processo. Mas hoje elas estão muito mais aculturadas, mas ainda existe um campo muito grande para elas poderem acelerar gestão, né? Então, utilização de software para gestão, por exemplo, financeira, dentro da MPE, hoje é muito mais tranquilo de ser utilizado, e hoje
as IAs estão embarcadas dentro desse software, ajudando o dia a dia desse empreendedor, então ele está também trazendo as vendas online, né, que crescem muito, e o empreendedor também está entendendo como é que eu utilizo ferramenta para tratar foto, para tratar imagem, para subir anúncio, como é que eu vendo melhor. Então, em tudo que a gente olha dentro da vida da pequena empresa, tem IA embarcada, né? Acho que em tudo, na verdade, né? Legal. Bom, deu aqui nessa primeira rodada de bate-papo para entender bem o seguinte. O professor Silas Serpa, ele é aquele que, né, joga o mertiolate e não assopra. O sociólogo Eliezer Ribeiro está interessado no fenômeno, já deu para entender. E o Diego, de uma certa forma, foi para o lado mais humano, porque ele está lidando com startup e ele sabe que o investidor está a fim de saber se o founder ele vai resistir ou não, se ele vai aguentar o tranco. Então, há uma necessidade de se construir esse ecossistema. Mas vamos voltar, então, mais para esse tema das pessoas, porque tem mais a ver com o nosso interesse de tratar da cultura de aprendizagem. Porque vocês todos trataram de situações da IA, ferramentas, aplicações, investimentos, mas a grande sacada é que as pessoas é que vão utilizar isso, né? O professor Silas Serpa tem um histórico mais voltado para a aplicação mesmo de inovação, e eu acho legal a frase dele: o impacto real da inteligência de negócios é quando a inovação deixa de ser um PowerPoint e começa a realmente fazer parte da cultura, da carreira e das decisões. E a pergunta é essa, professor: quando que o PowerPoint vira algo prático, palpável na carreira, nas decisões, nas estratégias das empresas? Eu acho que essa é a pergunta que eu deveria cobrar, né? Então, a nossa audiência aí, por favor, meu Pix na brincadeira. Vamos deixar o Pix aqui. Eu quero pegar o que o Eliezer falou e o que o Diego também falou sobre cultura, porque é uma coisa interessante, né? Um falou mais de como a IA é aplicada, o Diego falou mais ali da cultura. E eu quero trazer um negócio para a mesa, e até vai complementar isso daí, quando esse negócio deixa de ser PowerPoint. E eu quero colocar essa frase, né? Que hoje eu vejo como maior risco aí da IA não é ela substituir o ser humano, mas o ser humano se esconder atrás da IA para que ela decida por ele. Esse, para mim, é o problema maior. Por quê? Porque se o líder ele já era aquele líder de PowerPoint, mas pelo menos ele estava tentando fazer alguma coisa ali, né? Puxa, eu vou tentar Hoje o PowerPoint ele sai pronto, tá? Você escreve meia dúzia de linguiça ali, o negócio já sai pronto. E o cara vai tomar a decisão nisso. Eu falo isso com uma tranquilidade, ou melhor, não é com tranquilidade, eu falo isso com um pouco de visão, por quê? Porque o ato não é só a tomada de decisão, é o líder ele entender que ele tem desafios reais dentro do trabalho. E aí, falando no conjunto da obra, todo mundo fala, o desafio é aprender isso, o desafio é aprender aquilo. Não. O primeiro desafio que a gente acaba tendo, e até brincando com o pessoal, Silas, como é que você vê a IA? Cara, a IA é o novo Excel. Todo mundo precisava aprender Excel, então agora tem que aprender IA. Ponto. Caso encerrado. Pronto. IA é o novo Excel. Acabou. Pronto. Mas qual que é o grande ponto? É o grau de complexidade desse Excel. As pessoas elas não estão preparadas ainda, não olharam a dimensão da complexidade. E complexidade, desculpa, gera custo. Né? Então, a pessoa que não olhar para complexidade e custo, que decisão que ele vai saber tomar, Carlos? Que decisão? Além disso, a gente tem um outro problema. Cara, eu uso a IA de um jeito, o Diego usa de outro, o Eliezer usa de outro e você usa de outro. Todo mundo tem a fórmula mágica, ou seja, nós não estamos padronizando. Mas é normal. Normal até a página 2. Normal até a página 2. Por quê? Se a gente não padroniza alguma coisa, a gente começa a criar silo, né? E o pior de tudo, o que a gente fala quando a gente fala de empresa,
a gente tem que falar de um nome que é até um palavrão, que é a interoperabilidade. Gente, falem isso depois de 5 cervejas. Interoperabilidade. Se você falar, isso daí é o melhor teste do bafômetro que você tem. A interoperabilidade, ele mostra que você tem vetor de risco. Pô, será que eu tenho conexão com isso, conexão com aquilo? Foi aquilo que eu disse anteriormente. O cara só simplesmente instala o novo software. E aí o cara não sabe tomar essa decisão. Então, se no PowerPoint está dizendo, olha, estamos indo bem, o cara não olhou complexidade, não olhou custo, não olhou padronização, não olhou interoperabilidade, o cara não vai estar preocupado com o ROI, não vai estar preocupado com governança. Então, esses aspectos é que saem, ao meu ver, na minha como eu costumo falar, com meus 25 centavos de contribuição, é o que qualquer líder deveria fazer para tirar a ideia do PowerPoint e botar ela em prática, tá? Tem um termo que a gente fala como gerente de projetos há muito tempo, né? Eu venho dessa linha de trabalho, né? A gente falava que era o relatório melancia, né, que é verde por fora e é vermelho por dentro. Então, esse é o grande ponto. A gente está saindo desse paradigma onde a gente gostava com PowerPoint, agora a gente está indo para um paradigma um pouco mais sensível. A gente está usando a IA para justificar os nossos erros e deixar ela tomar uma decisão. Então, dessa forma que eu veria a melhor forma, tá, Carlos? Pelo que eu entendi, a melhor forma está atrelada a uma visão clara de indicadores de governança, são indicadores que fogem a esse vislumbre que você chama de vitrine, né, de inovação, a esse maravilha que tem, né? O pessoal é tomado por uma maravilha de vamos implantar, vamos fazer, e não se para pensar. Nesse sentido que a gente está falando. Né? A gente fala de panaceia. Exatamente. É uma panaceia, óbvio. A gente tem que falar que a gente está inovando. Então vai lá, Eliezer, cria qualquer porcaria aí para dizer, não, tá aqui, o investimento de inovação. E o que ele fez? Cara, ele mudou a cor de azul para vermelho. Pronto, tão bem inovado, tá fantástico. Legal. Deixa eu dar uma passada aqui rápida com o pessoal que está aqui. Acabou de chegar o Jorge Ferla, dando boa noite, deve ser de algum dos perfis de vocês. Está acompanhando aqui. Marcelo Ítalo já é o nosso habitué. Tem aqui um podcast que ele fez conosco aqui na Nautilus, está sempre aqui conosco. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado. Ele trata especificamente de alimentação natural, integral, é um naturopata, tem todo um trabalho voltado nesse sentido. A Cristiane está dizendo obrigado, eu digo mesmo, amigo comendador, que eles são amigos aí do comendador José Luiz Souza. Wanda Licácio, lá do Rio de Janeiro, está sempre aqui com a gente. Boa noite. E o pessoal está chegando aqui, ó. Luiz Coelho deixou uma pergunta. Não, é só um oi. Vamos voltar agora, Diego, com esse assunto que foi iniciado com o professor Silas, falar um pouco mais dessa situação da cultura de aprendizagem, a questão da implantação, né, de projetos voltados para o aprendizado da inovação. Porque a gente já enalteceu bem isso, né? As questões de problemas da IA, a gente pode enumerar aqui bastante. Mas a questão são as pessoas. E o professor Silas acabou de falar que sai do PowerPoint e vai para a realidade desde que siga algumas regras, e lá tem governança, tem alguns parâmetros aí que são necessários para a gestão. Dentro da sua experiência de gestão, que você, né, proporciona aí dentro do Sebrae, nas suas experiências, quais são os principais, não diria erros, mas assim, os pontos de atenção que os empresários, os founders das startups ou das empresas que você atua, pequena e média empresa, empresas mais tradicionais, né? O que você percebe que eles erram na hora de fazer a implantação da cultura de aprendizagem, daquilo que tem a ver com a gestão das pessoas, certo? O onboarding, a transformação de informações, cultura da empresa, para que isso facilite a implantação de inovação. Legal, Carlos. O professor trouxe bem aqui, né, a questão da formação do conselho. É uma coisa que startup, logo de cara, ela já não pensa, né? É uma coisa bem interessante já logo de largada, porque às vezes muito eu foco na solução, no que eu vou entregar, eu preciso fazer, eu olho
sempre como melhorar a tecnologia para entregar o melhor para o mercado, nem sempre está casado com aquilo que o mercado está buscando, e a startup tem que toda hora, eu vejo que dentro do ecossistema de startup, a gente fala do Vale da Morte, né? E tem muita startup que realmente não consegue alavancar, porque não está casada a estratégia, não está casado o produto com o problema, não validou com o mercado. Então, isso também tem a ver com a cultura do erro, ou do simplesmente, acho que talvez a questão, não sei se é só do brasileiro, né? Mas a ansiedade de sair fazendo. Eu vou fazer, né, e sem muito parâmetro com o mercado. Então, eu acho que esse é um erro. A startup, ela tem, né, como o Eliezer trouxe aí, o Startup Enxuta, essa cultura de errar rápido e acertar para poder continuar fazendo modificação no produto para lá na frente, uma hora acertar. Mas é complexo no sentido de você perde tempo, dinheiro, você perde, às vezes, alguns contatos importantes e relevantes que você queimou largada, era para você apresentar aquela solução um pouco mais para frente, para um cliente estratégico que você está buscando. Então, eu acho que a falta de planejamento também... Eu trabalho dentro do Sebrae com os dois universos, né, startups e algumas empresas de base tradicional também. E eu vejo que falta, às vezes, a startup sentar e fazer a lição de casa. Vamos fazer bem feito aqui o beabá do empreendedorismo, porque não é simplesmente sair fazendo, né? Então, vamos planejar, tem um planejamento estratégico, você está... no longo e curto, no médio e longo prazo, sabe onde você quer chegar com isso? E eu vejo que a startup, ela tem uma velocidade muito grande, né? Que eu vejo que às vezes no mercado tradicional do empreendedor, pequeno empreendedor tradicional, falta um pouco essa velocidade, né? E a utilização de tecnologia. Então, falando de erros e acertos, né, assim, esse é um dos, de sair fazendo, de aprendizagem, a gente consegue trazer para esses dois lados, e principalmente, como o professor traz aqui, questão da formatação do conselho, a sociedade, são coisas que não é pensada no começo, então só vai deixar para pensar lá na frente, ou quando eu estou captando investimento, qual que é a melhor forma, né? Passei por um processo junto com algum advogado que trouxe ali ele é especialista em direito para startup, por exemplo, me trouxe os prós e os contras das minhas negociações, né? Porque eu vejo o mercado de startup também, às vezes, é muito subjugado, talvez, né? É a galera que está na universidade criando coisas e às vezes eu vejo que o pessoal identifica como um oba-oba, né? E eu falo que inovação não é bagunça, o negócio tem que ser centralizado, tem que ter planejamento para a coisa acontecer. Você está criando um negócio, você tem que visualizar a tua empresa daqui 5, 10 anos. Ainda que o mercado seja acelerado e volátil, como a gente conhece, mas você tá criando um negócio para a empresa, minimamente, você chegar lá na frente, alguém tem interesse de falar, você está me atrapalhando aqui, eu vou comprar a empresa sua e vamos fazer dinheiro com isso. Mas você está criando um negócio para ela passar do Vale da Morte ali, sobreviver e ser sustentável, né? Então, eu acho que 2 pontos que eu trago aqui, talvez os colegas possam complementar mais aí, mas é essa questão a cultura de erro e acerto, né, e a resiliência dessa startup de manter, né, o negócio não é fácil, e pensar em compliance, pensar em conselho consultivo dentro da startup é muito importante também, porque hoje... principalmente nas que a gente atende dentro do Sebrae, não é pensada. Ela pensa em conselho quando ela está para fazer captação de investimento, no primeiro investimento que ela vai captar lá na frente. E aí o conselho pede, né, assim, os investidores pedem
cadê o seu conselho consultivo formado? Tá? São erros interessantes, foram bem colocados. Aí, aproveitando a oportunidade, pediria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo, que a gente já volta a falar aqui um pouquinho sobre a HR Tech da Cook. Só um minutinho. Cook, a plataforma de gestão de pessoas que gera soft skills para colaboradores. A ideia é mostrar que as soft skills são importantes para aplicação dentro desses erros, né, que foram colocadas e outras situações de instrumentos, de IA, de ferramentas que o professor Silas colocou, que o Eliezer colocou também, e a HR Tech, a Cook, tem essa pretensão. Uma informação, Diego, a Cook tem uma conta gratuita para empresas de 11 a 30 colaboradores. Você pode divulgar lá no Sebrae, dizendo que se a empresa que precisa, uma startup, uma pequena e média empresa, precisa fazer todo o encaminhamento de onboard dos funcionários, aplicação de cultura de aprendizagem, implantar todo o roteiro, né, de funcionamento da empresa, feedbacks, como dar feedbacks. Esse é um programa completo que a HR Tech, a Cook, tem, e é uma proposta que a gente quer apresentar para vocês aqui como colaboradores e principalmente como os nossos convidados. Agora vamos para o Eliezer, complementando o que foi falado desses pontos, né? A gente já falou bastante de IA, colocamos bem a questão do ferramental, dos problemas e tudo mais. Como é que você enxerga as consequências, né, desse processo como um todo? Nós estamos avançando bem enquanto empresas, estamos avançando bem. O problema, o gargalo, é tecnológico, é aprendizado, é utilização de ferramenta. Como é que você enxerga o caminho das empresas dentro desse novo cenário que a gente está vivenciando? Eu quero fazer uma separação, uma distinção importante, Carlos, porque nós temos as empresas e os funcionários que usam ferramentas de inteligência artificial, e aí é interessante porque só no ano de 2023 a gente teve assim, uma explosão de desenvolvimento de ferramentas. Assim, eu diria que o ano de 2023 a gente viveu uma década em um ano, tamanha o número de ferramentas que surgiram e tal. E a gente tem, então, em primeiro lugar, o uso de ferramentas, e em segundo lugar, a gente tem as empresas que desenvolvem ferramentas de inteligência artificial. Então, nós temos esses dois caminhos. Do primeiro que a gente tem do uso, então, assim, igual os meus amigos, né, o professor Silas e o Diego disseram, assim, ou a empresa, isso vem da chefia, vem da liderança, cria uma governança, tem ali uma estruturação organizada para toda empresa, ou a gente tem um movimento chamado Shadow AI, que os colaboradores usando inteligência artificial nas sombras, né? Então, a gente nota isso, os colaboradores, assim, olha, eu não posso usar isso no computador da firma, eu tenho meu segundo computador aqui, pessoal, que eu uso. Aí eu tenho no meu celular, eu vou lá e uso. E aí, assim, isso vai se misturando ali dentro da empresa, vai virando aquela coisa louca, né? E tal. E a gente tem o segundo movimento, que é o de desenvolvimento de soluções. A gente está também com uma possibilidade muito grande, porque a gente está tendo a disponibilidade de muitos dados, a gente está tendo acesso a muitos modelos treinados. Então, se a gente vai, por exemplo, tem um site, né, que chama-se There's an AI for That. There's an AI for That. There's an AI for That, tem, né, existe um IA para isso. Então, você vai lá, digita seu problema lá, e ela tem mais de 40 mil ferramentas catalogadas, e você vai encontrar alguma ferramenta que vai atender a sua demanda, seja a nível profissional, seja a nível empresarial, tá? E a gente tem, por exemplo, hoje, o Hugging Face, o GitHub da vida, o Hugging Face, você tem lá mais de 30 mil modelos que estão lá disponíveis para você utilizar para uma solução de negócio sua. Então, aí você pega, junto com o Hugging Face, né, que disponibiliza lá um modelo. Eu quero dar um exemplo.
eu encontrei o ano passado um proprietário numa feira em São Paulo, que ele estava com dificuldade de ler o chassi de veículo, porque ele tinha que ir lá, um profissional, ler o chassi de veículo e tal, e aquilo era... E aí, assim, o profissional tinha que ser muito qualificado e tal, né? Tinha que ter uma característica muito específica e tal. Não era todo mundo que podia fazer. Eu falei assim, cara, vamos achar aqui um modelo já treinado para ler isso. Para surpresa, tinha lá um modelo já treinado para isso. Era só inserir isso dentro da empresa de uma maneira geral, trazer isso como um microserviço, trazer isso como uma feature lá dentro do dia a dia do negócio do cara, e aí, assim, qualquer profissional podia ir lá, tirar a foto do chassi, passava naquilo que foi feito e aquilo identificava o número do chassi e seguia adiante. Esse é um exemplo dos milhares, milhões que a gente pode desenvolver aqui de modelos que estão preparados. Então, assim, existem muitas coisas que já têm ferramenta pronta e já tem modelos que estão disponibilizados para que as empresas possam usar para suas demandas. E aí vem toda a cultura da inteligência, da inovação, do desenvolvimento, que os meus colegas falaram, de a empresa abrir possibilidade para isso, abrir espaço para isso, e a Cook, é muito legal falar disso, né? Porque a Cook traz esse espírito inovativo para dentro das empresas, para testar, para ver se funciona, para buscar soluções além, ver do outro lado, porque essa coisa da ciência, né? Quando a gente vai ver que, ao mesmo tempo que tinha alguém desenvolvendo o avião aqui no Brasil, tinha os irmãos franceses lá que estavam desenvolvendo também. Do mesmo jeito que tinha alguém desenvolvendo lâmpada em um lugar, tinha outro desenvolvendo também em outro lugar. As pirâmides, a gente consegue observar as pirâmides aqui nas Américas, e a gente consegue observar as pirâmides em outro formato um pouquinho diferente, lá no Egito, assim. Tá, eu estou só dando um exemplo, tá, gente? Eu sei que existem muitas diferenças históricas, antropológicas, técnicas disso, mas, assim, o conhecimento humano, ele vai se desenvolvendo, e, assim, a dor que a gente tem dentro da nossa empresa, provavelmente é uma dor que já foi enfrentada por outra empresa em algum outro lugar. Basta a gente olhar por cima do muro um pouquinho. Então, a gente tem esses movimentos. E aí, assim, pegando um pouco o gancho do Diego, que vai falar dos investimentos de pequenas e médias empresas, a gente está tendo o benefício de médias empresas poderem inovar, ter grandes ganhos com o que é a nova economia. Então, assim, olha, há poder num algoritmo, né, que eu posso tentar desenvolver. Há poder numa massa de dados que eu posso extrair conhecimento daquilo ali para o meu negócio. Então, assim, isso está explodindo e a gente está vivenciando isso, assim, na nossa frente. A gente está, nesse exato momento, no início de uma grande revolução, tá? E a gente essa revolução vai ser muito impactante, como foi a eletricidade, como foi a internet, como foi as redes sociais. A gente está vivendo o início da revolução da inteligência artificial. Ponderando que a inteligência artificial é muito antiga, lá desde a década de 50 e tal, vem se desenvolvendo, mas agora chegou na ordem do dia. Não é possível as empresas fecharem os olhos para isso, porque se daqui 5 anos ela estiver pensando no negócio dela, não olhou soluções de inteligência artificial para o seu dia a dia, ela vai ficar obsoleta, ela vai entrar em ocaso, assim, ela vai sucumbir. Então, o recado geral é esse, assim. E, bom, tá aí, fica essa... O caminho é esse, né? O caminho é um caminho de atenção e principalmente de aplicação da maneira correta, sem perder de vista o que a gente tem colocado aqui, que vocês têm colocado, o professor Sepa colocou muito bem, que é a visão da estratégia, do compliance, das decisões, né? Daquilo que envolve o dinheiro. E aqui, ó, aproveita também, Eliezer, o Luiz Coelho, lá da Luiz Coelho Home. Estamos vivendo uma onda de startups baseadas em ferramentas de IA, com produtos como Lovable, né, Lovable, e também outras plataformas no code. Empreender e virar startupeiro ficou mais fácil e acessível, ou nós vamos ter um castelo de cartas desabando daqui a pouco? O que você acha, Diego? Você que é dessa área, você acha que vai
vai ter alguma bolha, alguma situação de bolha. Nós tivemos isso tempos atrás, né? Uma febre de startup, de investimentos, e agora? O que você acha aí que o Luiz está colocando? É uma boa reflexão aqui, viu? Gostei do castelo de cartas aqui. É o que eu falo do empreendedorismo tradicional, né? Assim, o que suporta, que eu vejo que é a grande diferença, que assim, a barreira de entrada diminuiu, ele tá certo, né? Então, assim, tá mais fácil virar um startupeiro, eu criar uma solução. Essa questão da validação também, o pessoal tem avançado bastante nisso, né? Preciso validar o meu produto, mas eu vejo que falta soluções mais aprofundadas. Então, o que está sendo criado são soluções numa primeira camada, não tem uma base, um estudo científico, né? Assim, eu vejo de repente, eu estou criando uma solução para identificação de pragas, né, numa determinada plantação, através de AI, por exemplo. Cara, mas qual é a base científica disso? Qual que é a doença que você está pesquisando, que você está olhando? Tem alguém no mercado que é especialista nisso? Então, eu vejo que falta um aprofundamento dentro das soluções. E um outro paralelo, né, assim, cara, você está criando uma empresa. Então, você é um empreendedor que tem que ter comportamentos de um empreendedor. Então, eu vejo que essa questão de quem vai sobreviver no mercado é muito disso, assim, quem está criando soluções específicas, aprofundadas, né, que realmente faz sentido para o mercado, mas principalmente quem tem esse comportamento empreendedor, ou que está desenvolvendo, que tem resiliência, que está pronto para apanhar, para bater, porque o mercado é assim, né? Então, se no primeiro não que eu levei eu estou desistindo do negócio, ou não era muito bem aquilo que eu queria, né? Estou voltando para trás, essa galera vai ficando, né? Então, o empreendedor é cheio de altos e baixos todos os dias, e precisa ter resiliência. Então, não é só falar de tecnologia. Virar startupeiro não é só falar de tecnologia. Eu estou falando de negócio, estou falando de empresa, eu estou falando de pessoas, de comportamentos específicos para esse universo do empreendedorismo, de aprendizado, de busca, de gestão, né? Porque tem coisas que no dia a dia do empreendedor ele não aprende dentro de sala de aula, de faculdade, é o mercado que ensina. Então, é mais sobre isso, sabe? Aí Legal. eu vejo que vai ampliar. Inovação boa é aquela que gera... Que gera nota fiscal no final do dia, né, Diego? Isso aí. O Jorge Ferla é da área de agro, de inteligência de agro, está com a pergunta em cima da pergunta do Luiz Coelho. A hora que for escalar esse sistema de startup, qual a opinião de vocês? Vocês acham que a MVP, acho que para MVP e começar é super válido? E também a pergunta de inovação do comendador José Luiz Souza, dizendo que entre o problema, né? O Diego falou alguma coisa anteriormente dos erros, e a pergunta foi: será que não é um problema entre inovação e tech que hoje mostramos? Professor Silas, qual a provocação em cima disso? Vamos lá, que o senhor está com a resposta na ponta da língua aí, para não dizer no fio da barba. Eu quero brincar primeiro. Brincar não, quero fazer uma conexão entre as três, porque as três têm aí uma vertente. Primeiro, Luiz, bom te ver aqui, irmão. Faz tempo que a gente não se fala, a gente se conhece há não sei quanto tempo, né? E eu quero começar por você. Primeiro, a gente está vendo esse filme, mas só que com uma outra trilha sonora, tá? Então, já aconteceu outros modelos diferentes. Mas o que eu geralmente falo? Você ter no-code e IA, a gente tem, normal, mas isso gera o nosso acesso, as pessoas ficam mais acessíveis, mas ser acessível não significa que a pessoa tem maturidade para fazer. Então, existem duas coisas. É aquele negócio, eu dou para uma criança aquela ferramenta, ela não sabe usar, então não tem maturidade para mexer. E isso não é o ato de você criar ali novas startups. Eu acho que isso é o que a gente chama de ritual de hype. O cara faz porque está hypado. Vou fazer agora minha startup porque eu sei no code e tenho IA. Vou fazer e pronto. E aí eu conecto com a do Zé Luiz. O Zé Luiz, ele falou, né?
sobre a ideação correta, não sei o quê. Eu tenho uma visão muito clara sobre inovação. A inovação, e principalmente quando a gente fala de startup, a startup, o Diego ele pode falar muito melhor, mas ao meu ver, startup ela não é uma empresa, ela é uma ideia. E essa ideia ela precisa ser validada, né? Então, isso que a gente chama de hipótese. Então, e aí pegando a tua visão, Zé Luiz, mais do que resolver um problema, uma startup ela nasce para revelar um problema. Então, tem uma diferença aí. A potência está em entender a hipótese. Você entendeu? Não é só resolver o problema. Muitas vezes ele não vai resolver, mas ele vai revelar alguma coisa que possa conectar com isso. Um ponto mais legal é que isso também conecta com a pergunta do Jorge. E ele fala, não seria legal o MVP? Não. MVP, basicamente, a estrutura de um MVP é para ver se funciona. Eu trocaria o P pelo E. Ou seja, eu trocaria product por experience. Ou seja, minimum viable experience. Ou seja, para ele ver se faz sentido. Antigamente, a gente tinha um nome para isso. A gente chamava de POC. A POC, a gente fazia o teste para ver se funcionava. E aí tinha uma outra que era chamada POV, ninguém quase falava dela, que era Proof of Value. Ou seja, eu verificava se funcionava, então eu estou testando e está verificando, mas eu preciso ver se ela traz valor mesmo. Então, eu trocaria o MVP pelo MVE. Né? Então, galera, entenda, a gente tem que ter hype. O hype ele faz parte do processo, é normal, mas a gente tem que olhar as subcamadas do que a gente está falando. Então, hoje aqui vocês estão tendo a oportunidade com o Eliezer, o Diego, de ver essas outras camadas. E é o que eu digo, olhar a superfície, a gente sempre vai ter a mesma opinião. Eu gosto de olhar as bordas, para ver como é que aquilo lá está sendo conduzido e se comporta. As bordas têm a ver com sustentação ou de condução? Quando você fala bordas, é bordas de estrutura? Sustentação. Beleza. Então, dá um oi aqui para o pessoal. A Lilian está aqui, achando riquíssima o podcast. Excelente, profissionais convidados maravilhosos. Já recebemos a indicação do Coelho aqui pelo Eliezer da Horizonte Digital. Lembrando que o site dele é uma parceria, né? Você tem uma parceria com o Ivan, é isso? Isso. A gente fez o podcast primeiro de estúdio e eu e o Ivan, a gente marcava e eventualmente a gente fez 8 episódios, mas também eu passei a fazer programas de entrevista semanal com profissionais e tal, e aí eu criei um spin-off, né, chamei de Luneta Digital. Então, legal. Continua funcionando, e aí, assim, esse programa nosso aqui vai subir para lá também. Quem quiser seguir a gente, pode seguir, que vai ser bom receber vocês lá, viu? Vou fazer já a divulgação. A teacher Ana Salles, professora de inglês, está aqui adorando, também falando do MVE. A Mayra também é da área de línguas, né? A LQuest, ela desenvolve um trabalho há muito tempo. Inclusive, vai ter parcerias aqui com a gente também, tá? Tá chegando aqui. O Jorge agradece pela resposta e o pessoal está acompanhando. Estão gostando aqui, gente, do podcast? O pessoal participa bastante, né? Bastante interação e também bastante conteúdo que o pessoal quer conhecer, porque o mercado, né? E também o ecossistema de startups, o pessoal acha que é uma coisa muito... exclusivo para os geeks, né? Só quem é inteligente, que mexe com tecnologia e tal. Agora, vamos falar de colaboradores, que aí a experiência da HR-Tech, né, da Cook, é mais voltada para esse ambiente de atender também, não somente, né, o founder, o dono da startup, o dono da empresa, o pessoal de RH, mas trazer uma linguagem mais tranquila de feedback, de soft skills, de onboarding, para os colaboradores. E aí eu queria perguntar para o Diego, de tudo que a gente está falando em relação a IA, em relação a startup, avaliação, né, valuation, construção do valuation, construção da gestão, que tudo isso está dentro do produto, não é somente ter um produto.
falando de colaboradores, Diego, e essa visão de pequena e média empresa, você vê situações, obviamente, que nós teremos vantajosas com a IA atuando nessas empresas e, na sua visão, o colaborador está preparado, não está preparado? O quanto é importante trabalhar com a cultura de aprendizagem para que a inovação, né, em qualquer sentido, de repente a implantação de um software, de repente é a visão da IA, a implantação da IA, o que você entende que é necessário para os colaboradores na implantação da cultura de aprendizagem? Legal, Carlos. O Eliezer trouxe uma fala interessante, né? Que assim, o colaborador ele está usando ali a IA de alguma maneira, seja no celular dele, num computador paralelo, às vezes depende da ferramenta ou da atividade. Nas atividades diárias eles estão utilizando. Eu vejo que ainda falta para o pequeno empreendedor, por exemplo, e falando principalmente de HR Tech, né? Soluções para esse mercado de RH dentro da micro e pequena. Isso eu vejo que ainda tem um caminho um pouco distante, porque muitas vezes ele está olhando ali para ferramentas de automação de IA focado em vendas, tá? Mas ele não está olhando tanto, ou até desconhece, é um universo um pouco desconectado e distante de HR Techs para o mercado de micro e pequena empresa, seja pequena indústria, um pequeno comércio. Então, por exemplo, como é que eu utilizo inteligência artificial para fazer o recrutamento e seleção de pessoas? E aí, para o pequeno empreendedor, ele acha que isso é só para as grandes, né, que pode utilizar esse tipo de ferramenta. Então, e a gente entende que não é assim que funciona. Então, talvez a cultura, esse aprendizado, uma maior conexão e divulgação de que tem ferramentas que pode auxiliar ele nesse dia a dia, principalmente para fazer gestão de pessoas junto com ferramentas que vai auxiliar em ponto eletrônico, em questão de folha de pagamento. E aí, geralmente, o pequeno empreendedor, ele acaba terceirizando algumas coisas, né? E aí ele terceiriza, fala, não, isso aqui é o meu contador que está olhando. E aí ele terceiriza que tecnologia, às vezes nessa área do RH, é o contador que vai olhar e ele não precisa olhar para isso, né? Então, eu acho que, assim, existe um caminho muito... um caminho amplo aí que ainda precisa esse empreendedor ter ferramentas mais para o RH, porque hoje eu vejo que ele utiliza IA dentro do processo dele de vendas. Algumas coisas a gente começou falando sobre BI, alguns ainda sobre BI, mas eu vejo que é uma geração também que está ainda na planilha, está ali fazendo controles manuais, né? Ainda precisa aperfeiçoar mais, porque o pequeno empreendedor acha que ou não é para ele ou o custo é muito alto. Entende? Perfeito. Perfeito. O professor Serpa, você falou aí em off, conversando com a gente, uma experiência muito interessante entre gerações. Vamos entrar um pouquinho em gerações. Conta um pouquinho para a gente esse causo que você participou de uma empresa quando precisou trocar informações entre duas gerações, né? Que a gente havia conversado aqui em off, que é bem interessante isso para esse momento, tratando sobre a HR Tech, a questão dos soft skills e, principalmente, que a gente tem uma geração nova aí que já nasceu na IA, já nasceu na inovação, né? E uma equipe que pode ser uma equipe de gerações antigas que precisa, passadas, né? É até feio falar isso do século passado, mas é verdade, mas que pode, de uma certa forma, precisar desse amalgamento aí de culturas. Perfeito. Eu vou só omitir o nome da empresa para não ter problema. Por favor, fica à vontade. Vamos falar sobre o que aconteceu. Existe sim, quando a gente fala de cultura de aprendizagem, e é muito importante falar sobre isso, é um tema que eu conheço relativamente bem. Hoje a gente tem alguns problemas que a gente tenta corrigir. Primeiro é a ansiedade tecnológica. Chegou coisa nova, a galera fica ansiosa. Isso mais para a nossa geração, porque a gente vai ter que aprender uma coisa nova.
para a galera mais nova, eles já estão mais ali, já tem um DNA um pouco mais de absorção, é uma coisa interessante, né? Um problema que aí é inerente às duas gerações, eu quero só fazer esse contexto, peço até desculpa se eu me alongar, mas vou tentar ser rápido. Não, fica tranquilo. É a superficialidade no aprendizado. Hoje a gente está com um problema endêmico de busca por foco, né? Então, existem estudos aí mostrando o problema de foco que a gente está tendo, né? Então, é o que a gente chama de... As pessoas acham que os dados são novo petróleo. Não, a atenção é novo petróleo, né? Então, superficialidade, ela tem isso daí, né? Outra, a cultura do erro. Os caras ainda punem as pessoas por errar, né? E como eu costumo fechar, eu gosto dessa última palavra, que é a fetichização, né? É o fetiche pela ferramenta, né? O cara tem nossa senhora, se o meu concorrente está fazendo, não, ele está fazendo, vou fazer. É um fetiche maluco pela tecnologia. Por que eu trouxe esses parâmetros? Porque o problema do aprendizado, e falando de conceitos geracionais, e isso é interessante, porque nesse momento do tempo, nós temos dentro de uma mesma organização 4 gerações diferentes, até 4 gerações diferentes, coisa que nunca aconteceu no passado, tá? A gente tem um processo de longevidade que está aumentando, então nossa expectativa de vida, ela cresceu muito. E, mais interessante, as gerações anteriores, elas estão aumentando sua capacidade cognitiva também, que a gente chama de plasticidade, né, cerebral. Mas, enfim, não vou entrar nesse campo. Mas existe um problema, que todo mundo fala, mas como é que eu vou... eu tenho um problema. O Silas, que tem 50 anos, não quer trabalhar com o Diogo, que tem 20 anos, que os dois ficam se pegando. Claro, não, o problema é intergeracional, Gente, eu costumo dizer o seguinte, vamos botar um parâmetro simples aqui. Não é o Diego que está na minha geração, eu estou na geração do Diego. Bom, primeiro ponto. É isso, tá? A gente está na geração do que está hoje. Então, o problema é que nós temos esse apego, às vezes, ao nosso conhecimento, à forma de aprender, e a gente entende, às vezes, que não é válido o conhecimento do outro. E esse foi o ponto de partida que a gente criou dentro de uma organização. É uma empresa de telecomunicações. Eu era diretor de transformação digital e inovação, e a gente estava com um problema intergeracional, porque ela vinha com gente já com 25 anos de casa, estava entrando na molecada, o negócio estava assim, pegando fogo. E foi onde a gente criou o que é chamado de mentoria invertida. O que era o conceito de mentoria invertida? Era o mais novo da mentoria para o mais velho. Porque conhecimento em si não está mais hoje restrito à idade. Cara, para discutir com essa geração hoje é complicado. Talvez eles não saibam aplicar todo aquele conhecimento, mas eles têm, isso é inegável. Mas eles são muito... Cara, mas tem conhecimento. Eu fico besta, às vezes, com as discussões que eu tenho. Eu tenho gêmeas de 16 anos, né? E é difícil, às vezes, contra-argumentar. Mas uma coisa que eu percebo, e esse é o legal, essa geração ela consegue processar volume de dados que nós não conseguimos. A minha geração não consegue. Nós não estamos preparados ainda para fazer esse processamento. É meio absurdo. E isso foi o que a gente acabou fazendo isso daí. E aí essa mentoria começou a ganhar escala, e o que aconteceu? A gente descobriu uma coisa simples, que depois dessa fala monstruosa que eu tive aqui, é falta de repertório. Eles falavam a mesma coisa, mas estavam se comunicando de forma diferente. Parecia... É o conceito da Torre de Babel. Foi isso, mas é uma Torre de Babel de comunicação. A forma de se comunicar
das gerações mais novas são diferentes da forma de comunicação e também processos perceptivos dos dois são diferentes. Fazendo essa troca, houve um acomodamento. Cara, a gente teve ali um avanço de 45% dos problemas de crise geracional dentro do meio. Eu estou falando mais ali do meu time, que eu fiz esse bagulho, eu fiz essa coisa sozinho, o RH não queria fazer, eu falei, eu vou assumir essa bomba mesmo, se depois mandarem, vamos ver qual é que é. Ô Silas, e sem falar também que isso gerou uma sociabilidade, uma troca, muito mais. Impressionante, né, cara? Que, assim, muito mais. Os caras começaram a sair para almoçar junto, coisa que era mais difícil. Não ficou, porque existe o conceito do colega de cigarro, né? A galera se encontra lá para fumar e você se une no problema, porque quando você tira as pessoas daquele lugar, os caras vão lá, é que nem festa, né? Todo mundo se conhece na aula do cigarro, ou naquele cantinho lá que são os excluídos. E aí, isso daí. O que eu fiz foi juntar essas pessoas no dia a dia. Então, eles começaram a fazer mentorias, era 1 hora por dia, eles começaram. Vamos lá, a primeira equipe que foram de 5, né? Então, 5 pares. Cara, os próprios 5 pares começaram a ser os embaixadores. E aí trouxeram mais. Quando eu fui perceber, em 3 meses, a gente tinha lá por volta de 80, 90 pessoas, 90 pares ali fazendo o bate-papo, trocando ideia. Cara, foi uma coisa muito legal. Depois virou institucional. Que legal. E é interessante entender que você pavimentou uma via para facilitar depois o escoamento de inovação, o escoamento de ideias, o escoamento de projetos. Por quê? Você facilitou a comunicação. Facilitando a comunicação é muito melhor. Fala um pouquinho para a gente, aproveitando que você está aí, vamos falar dos seus livros. São 10 livros no total. Nós temos aqui o Cérebro Hackeado, do professor Silas Serpa. Está lá na Amazon, tá, gente? Está lá na Amazon. É só buscar Liderança que Sabota. Também tem Guia para Líderes Inovadores, aplicando a IA com o professor Silas, A Farsa da Inovação e O Jogo na Sobrevivência Organizacional. Esses foram 5 que a gente conseguiu colher, né, que eu consegui, mas você tem 10 livros e baseado em experiências de processos que você fez em implantação. Fala um pouquinho para a gente, assim, eu vou girar também aí os livros do Eliezer, claro, e o legado do Diego lá no Sebrae, mas eu queria que você falasse um pouco mais, assim, bem rápido, para a gente girar para o final já, sobre essa questão dos livros. Você quis materializar a tua experiência, deixar o legado, ou é uma mensagem do tipo, gente, escuta o que eu tenho para falar? Primeira coisa, esses livros são sobre mim e sobre todas as mazelas que eu fiz como líder, como gestor de inovação, trabalhando aí com coisas que realmente eu achava que eu sabia de tudo. Então, a primeira coisa, eles não são sobre as outras pessoas, eles são sobre mim, né? E eu quis deixar de uma forma muito clara esse trabalho, e aí eu brinco ali principalmente para o Guia de Líderes Inovadores. Cara, quando comecei a trabalhar com inovação, a gente já começava com uma forma de IA, não era, como o Eliezer falou, não era o que a gente, da generativa, já era diferente, mas, cara, a gente fazia tudo errado, então eu trouxe muitas das experiências aqui. Os livros estão lá. O meu xodó é o Farsa da Inovação, tá? Eu gosto dele demais. Por quê? Porque esse mostra quando eu comprava prêmio de inovação do ano, que a gente ia lá, falava de inovação e a gente comprava os prêmios. Eu adorava isso, cara. Você saía na foto da revista, mas é aquele negócio, né? Estava inovando para quê? Nada, né? Então eu trago muito isso porque é minha experiência, e como experiência sendo boa ou ruim, é legal, não é livro de autoajuda, nada, é muita picardia e provocante. Muito bom. Quem quiser mais informações, www.silaserpa.com.br, e lá no LinkedIn, né? Aliás, está aqui, lá no LinkedIn, o Silas Serpa, tudo com S, para facilitar, você procura lá o perfil do professor. Obrigado, a gente já volta, professor. Vamos agora ver com o Eliezer. Eliezer, você também tem livros, né? Aqui, o seu A Era da Inteligência
artificial e a nova economia, um guia de sobrevivência para lideranças em tempos de disrupção. Tem um pouquinho de sociologia no livro ou ele é todo ferramental? O que você resume aí o teu livro? É novo, né? Você lançou há pouco tempo. Isso, eu lancei esse livro em São Paulo no mês de março, agora desse ano, e ele vem da necessidade de letramento com relação à inteligência artificial nas empresas. Então, eu pego, né? Eu começo o livro fazendo uma provocação, fazendo um exercício de futuro, né? Como que vai ser no futuro um executivo de TI, como que ele vai tomar suas decisões e tal. O capítulo 2, eu vou falar sobre a inteligência artificial tradicional ou estreita, né? Alguns questionam um pouco esse conceito, mas é a IA preditiva. O capítulo 3, eu vou falar sobre a IA generativa. O capítulo 4, eu vou falar sobre os impactos sociais que isso tem no mundo do trabalho e como que a gente pode se requalificar e como que a gente pode usar a inteligência artificial a nosso favor. E o capítulo 5 e 6 são os meus preferidos, porque eu faço eu faço a trajetória tecnológica da minha vida, como que as várias tecnologias impactaram a minha geração, não é? E como que o negócio pode se aplicar a ela. E o final do livro, os últimos capítulos, eu vou falar sobre a nova economia, sobre o que está surgindo agora. Então, a economia desmaterializada. Então, quando a gente vai relacionar o dado com o petróleo, para a gente tentar mostrar como o dado tem um valor muito grande. Mas se a gente for pegar o petróleo, ele é algo material. E o dado ele vai trazer aplicações imateriais que vão ser muito relevantes. Então, você vai ver empresas surgindo para, sei lá, calcular a rota de veículos, empresas surgindo para calcular dieta para as pessoas, assim. E isso não está preso em quatro paredes, ou está preso numa mercadoria, ou está preso num serviço. Não é tangível, né? Palpável, não tangível ali. Pode não ser tangível, pode não ser palpável. E aí isso é a nova economia. Então eu lancei esse livro, né? Tá comigo aqui, eu tenho uma edição capa dura, o pessoal pode adquirir ele na Amazon, tá lá na Amazon, mas pode adquirir comigo também, que aí eu mando com a dedicatória, entrego pelo correio, mas a comercialização é meio artesanal, sabe? Então, assim, é aquela coisa de você entrar em contato com o autor e tal, eu quero um livro e tal, mando com a dedicatória para você, inclusive fica mais barato que na Amazon, tá? E, bom, é isso. E fica legal. Aí o meu canal no YouTube, eu vou colocar o meu LinkedIn também, depois o pessoal quiser acompanhar por lá e fazer o contato por lá, a gente conversa. Perfeito, eu já coloco aqui, mas fica aí o Horizonte Digital 2024, que é o seu canal no YouTube. Diego, vamos falar um pouquinho de Sebrae. Você tem lá todo um trabalho estruturado no Sebrae, de Osasco, abrangendo 15 municípios, é isso? É isso mesmo. Primeiro, dar o parabéns aí aos colegas, já me senti motivado também a ter publicação de livro, hein? Os caras trabalham, estão na tecnologia e na inovação e publicando, né, contribuindo para o ecossistema. Parabéns aí. O Sebrae, sim, a gente tem, né, sou consultor aqui na unidade de Osasco e a gente atende 15 municípios na região, mas o Sebrae está espalhado no Brasil inteiro. E aí, deixar o convite aí para quem já empreende ou para quem quer empreender, né, começar a pensar nesse universo de inovação, de startup. Será que eu consigo tirar aquele trabalho que eu pensei lá na universidade, na minha pós-graduação? Eu montei lá um projeto e aí, será que eu consigo virar isso um negócio? Então, a gente consegue discutir aqui dentro do Sebrae, dentro de programas estruturados que a gente tem, né, para auxiliar o empreendedor. E aí, nos projetos de aceleração de startup, a gente tem projetos específicos desde a fase de ideação, que foi falado aqui, né, um pouquinho. Então, para quem quer tirar uma ideia do papel,
a fase ali de MVP, né, de primeiras vendas, para quem está testando, sair daquele vale da morte, o Sebrae entra muito com mentorias, principalmente dentro das áreas de negócios, né, e conta com um ecossistema muito grande também de parceiros que apoiam esses projetos. A gente tem parceria com o IPT, por exemplo, na área tecnológica, com o FAPESP, aqui dentro do estado de São Paulo. Então, tem sempre para cada projeto, a gente tem um parceiro estratégico, e a gente atende também a startup que já está no mercado, que já tem clientes, né, que já está faturando, mas ela precisa ainda escalar e ganhar mais mercado. Então, tem um universo muito grande do que o Sebrae pode apoiar esses empreendedores. Quando a gente fala de startups, são de base tecnológica, então tem que ter tecnologia envolvida, ou de base, que a gente fala ali que são deep techs, né, de base científica, que sai da universidade, que estão criando ciência, né? A gente também atende esse perfil de startup ali. Perfeito. Está aqui o seu LinkedIn, o seu perfil no LinkedIn. A gente já deixou também o seu endereço lá do Sebrae, Sebrae for Startup, sebrae-são-paulo.com.br. Aproveitando que a gente já está no encerramento, eu queria que vocês rapidamente agradecessem ao público, já dessem as considerações finais, assim, de encerramento, mas que falassem a impressão de vocês com o projeto da HR Tech, da Cook, principalmente no caso do Diego, por exemplo. A gente tem uma afinidade muito forte aí de atuar com as PMEs, por isso que a HR Tech, a Cook, tem essa liberação de licenças para de 11 a 30 funcionários, né, colaboradores dentro da empresa, para licenças, facilita bastante. Mas eu queria ouvir o Eliezer e o professor Silas, depois o Diego, nessa ordem, Eliezer começando, já se despedindo, mas também dando a sua impressão aí sobre o nosso projeto. Fica à vontade. Bom, eu estou saindo daqui hoje, assim, muitíssimo feliz com todo esse movimento aqui, de conhecer o professor Silas, conhecer o Diego, conhecer o Carlos pessoalmente também. A gente já tinha conversado e trocado algumas mensagens, e esse momento de troca aqui com a gente eu achei sensacional. O Diego, trabalhando no Sebrae, tem das funções mais nobres que o Brasil pode produzir, porque ele está assim, no chão de fábrica, orientando empresa por empresa. Eu já fiz treinamento do Sebrae, das coisas assim mais, cara, disruptivas para o empreendedor, o Empretec e outros desdobramentos mais que existem, né, dentro do Sebrae, assim, um ecossistema sensacional. E agora conhecer o professor Silas, com todo esse potencial, com toda essa energia, com toda essa criatividade, também me motiva muito e me alegra muito. E aí, assim, na sexta-noite, a galera que está acompanhando a gente aqui, cara, isso é para guardar no coração e ficar muito animado com o que vem pela frente, né? Usem inteligência artificial, sejam curiosos, não é? Assim, stay hungry, stay foolish, né? Assim, estejam o tempo todo curiosos, famintos, querendo, não tenham medo. O medo não vai levar a gente a lugar nenhum em tecnologia. Então, assim, testem, não tenha medo de errar. Eu acho que isso vai levar a gente a muito além do que a gente imagina. E, Carlos, parabéns pela condução, parabéns pelo trabalho aí. Estou encantado aí com o trabalho da Nautilus e junto com a Cook, que tem feito aí, gastado muita energia, gastado tempo, gastado esforço humano aí para levar o conhecimento para o máximo de empresas possíveis. Assim, isso é muito, muito legal. Valeu demais, estou muito feliz hoje. Obrigado. Professor Silas, fica à vontade. Vamos lá. Pessoal, primeiro, obrigado por conhecê-los. É sempre legal bater papo com vocês. Ia ser mais legal tomando uma cerveja, né? Mesmo eu não bebendo, mas é mais legal, né? E agradeço você, Carlos, pela gentileza, pela condução, principalmente,
E eu quero falar algumas coisas aqui sobre a Cook, da nossa grande amiga, né? A Steffers, ela é uma visionária, eu admiro muito ela, né? E eu penso no seguinte, se a tua empresa ela ainda está medindo o treinamento por horas de treinamento, eu treinei 300 pessoas, 300 horas de treinamento, então a gente tem um problema. E é aí onde a Cook ela entra, né, gente? Eu acho que ela mostra que nós precisamos de uma cultura de aprendizagem, né? E até mesmo quando o Carlos falou, putz, ela faz todo o processo de onboarding. Gente, às vezes é só simplesmente, olha, o onboarding é esse vídeo aí, legal, acabou, é uma coisa sem alma, é uma coisa pasteurizada, né? A Cook, ela já vem nesse negócio, então ela busca essa transformação, essa sustentação de uma inovação, né? Então eu admiro muito a Steffers por conta disso, dela criar algo que estava ali gritando, mas ninguém olhava, tá? Então eu agradeço e agradeço estar aqui nesse trabalho aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido aí. E eu falei pouco, tá, gente? Não, muito bom. Vai ter próxima, com certeza. Obrigado. Ô, Diego, você foi o herói da noite, né? O pessoal já te colocou no pódio aí. Fica à vontade para você se manifestar. Mas é com bastante louvor, né? Vamos deixar com honra e mérito aí pelo seu trabalho no Sebrae. Realmente é um reconhecimento necessário. Fica à vontade. Obrigado, imagina. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Sempre bom conhecer novas pessoas, trocar ideias, né? A gente contribui, mas também aprende isso que eu acho que é o essencial, né? Eu quero agradecer o João, que fez aqui um lembrete da Feira do Empreendedor, né? Deixar o convite para a galera visitar a feira, que é de 15 a 18 de outubro agora, né? Uma feira, é a maior feira de empreendedorismo do mundo. Vai ser aonde? No Expo Center ou na Imigrantes, na SP? Lá no Imigrantes, no Expo São Paulo, SP. Né? Sim. Isso. A feira, a entrada é gratuita, né? Tem uma diversidade muito grande lá. A gente tem as startups também expondo, palestra, conteúdo. Deixar o convite aberto a todos aí. Obrigado aí pelo convite, né? Agradecer você, Carlos, a Steffers também. Dizer que a Cook ainda tem muito espaço, né, no que diz aí a pequena empresa, né? A gente trazer cultura de RH para dentro das micro e pequenas ainda tem bastante espaço para crescer, para conectar, para trazer essa informação de cultura de RH para o dia a dia, né, do micro e pequeno empresário no Brasil, que eu acho que ainda tem um distanciamento muito grande ali. Então, obrigado aí mais uma vez pelo convite. A gente está à disposição. Quem quiser conectar no LinkedIn também, estou à disposição. A gente conecta com as ações do Sebrae também. Obrigado aí pela conversa. Olha aí, Feira Empreendedora, a F25, 2025, de 15 a 18 de outubro, é São Paulo Expo. Faltam 40 dias, dá chance ainda do pessoal participar, e o tema é inteligência empreendedora. E a gente está falando de inteligência de negócios, né? Estamos bem atualizados, acho que a gente está acertando aqui na previsão. Bom, em nome da Cook, quero agradecer a todos vocês, tenho certeza que a Steffars... Steffars, quer subir, Steffars? Para agradecer? Não? Não. Quero agradecer, então, a presença de todos vocês, obrigado. Diego Souza, professor Silas Serpa, foi muito bom. Eliezer Ribeiro, um prazer enorme, estamos à disposição. E, professor Silas, na próxima a gente combina, né? Cerveja e o show de quem? A gente vai assistir o show de quem? Qual que é o seu gosto musical? O Amado Batista, né? O Amado Batista é um show bom, né? Escutar o Amado Batista. Pensei que você ia fazer assim, professor Silas, assim, yeah! Eu gosto do Amado Batista, que é mais rock and roll do que ele. E um rock and roll com estilo tupiniquim, muito bom. Gente, muito obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês. O pessoal está agradecendo aqui o nosso público, a nossa plateia, e de coração queremos deixar abertas as portas aqui da Nautilus e principalmente da Cook, que eu tenho certeza que a Steffars vai conversar com vocês depois
para a gente estender mais esse bate-papo em novos encontros. Obrigado a todos vocês. Vou descer nos bastidores, fiquem aí um pouquinho, já voltamos já e vou encerrar, tá ok? Obrigado, até mais. Bom, vamos encerrando então esse podcast da CUC, que foi, prometemos, entregamos, e muita cultura, muita informação, falando de cultura de aprendizagens. Quero ver aqui o pessoal, Marcelo Ítalo, live sensacional, a Cristine da Silva Schroeder, obrigado, abraços. Lília Leal, de Feira de Santana, obrigado você, Lília, mais uma vez. O Jorge Ferla, que esteve aqui conosco, fez pergunta, participou, e muita gente aqui gostou bastante das suas perguntas. Também tivemos o comendador José Luiz Souza, o João Casarri Neto, sempre trazendo, né, informação precisa na hora que a gente precisa. A Mirela Mentora, obrigado, Mirela, obrigado aí pela participação. E a todos que entraram aqui com a gente, a Teacher Ana, a Wanda, a Mayra Bertante da L-Quest, obrigado aí pela presença de vocês. E todos aqui que a gente pode ter esquecido, mas enfim, quero agradecer de coração, tenho certeza que Stefanelli está feliz mais uma vez. Esse foi o episódio 3 do podcast da CUC, a HR Tech que mais entende de cultura de aprendizagem. A gente volta no próximo episódio. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.